Olá, meus acadêmicos, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata e a gente tá aqui para mais um Segredo TCC. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formatação. Sim, chegamos a tão falada ABNT. O que é a ABNT, gente? São as normas que a gente tem que seguir para padronizar os trabalhos acadêmicos. Existe uma ABNT para quase cada coisa do teu TCC ou para o teu artigo. Existe uma ABNT só para sumário, existe uma ABNT só para resumo, existe uma ABNT só para referências, existe uma ABNT só sobre os títulos, assim como numerar os títulos, existe uma ABNT para quase todos os detalhes. Isso é relevante saber? Sim. Por quê? Porque a tua faculdade pede e às vezes ela modifica. Não sabemos ainda o motivo. Mas sim, existe isso também, querido acadêmico. Existe uma ABNT, que é nacional, porém, entretanto, todavia, a tua faculdade pode pedir coisas diferentes da ABNT. Porque não sabemos ainda, mas ela pode pedir. E nisso é que você tem que ficar ligado. Geralmente, se tem um manual de normatização das faculdades, das universidades. E é esse documento que você tem que se prender. Tá? Como assim se empreender? É ele que você vai seguir. Por quê? Porque a ABNT pode dizer uma coisa e a tua faculdade dizer outra. Por exemplo, nós temos o sistema para referenciar durante o texto, ou o sistema autor-data, que é aquele velho conhecido, entre parênteses, autor, data e página, ou eu posso fazer esse chamado, digamos assim, essa referência, no sistema de nota de rodapé. Sabe quando aparece lá no final da página? Então, isso é o sistema de nota de rodapé. O que acontece? Alguns têm umas preferências, outros têm outros. Então, por exemplo, eu prefiro o sistema autor-data. Por quê? Porque eu acho melhor de visualizar, eu acho que o texto fica melhor quando se tem do que ficar meia página só em nota de rodapé, sabe? Mas eu sei que tem vários professores e várias faculdades que preferem usar o formato de nota de rodapé. Qual que é a diferença? Quando eu faço citação autor-data, por exemplo, eu vou fazer, como eu falei para vocês, entre parênteses, né, autor, data e ano. Dependendo se for minha citação longa ou citação curta, né, citação direta ou indireta. E na nota de rodapé eu vou puxar lá pro final da página. Então, durante o meu texto não vai aparecer nada disso, não vai aparecer autor e data, vai aparecer um númerozinho pequenininho, que é aquilo que vai referenciar para a chamada lá embaixo na nota de rodapé. Então, isso é um detalhe que depende da faculdade, depende do teu orientador, depende de várias questões. Por quê? Porque a BNT aceita os dois modos, aceita tanto autor-data quanto nota de rodapé. Aí vai de você conversar com o teu orientador ou ver o manual de normatização da tua faculdade, né, que vai trazer esses detalhes. Só que ponto, se você começa de um tipo, fica com esse tipo para sempre. Ou seja, se você começou em sistema autor-data, vai fazer todo o teu documento, todo o teu trabalho no sistema autor-data. Não dá para ficar pipocando. Começou com autor-data, depois, aqui fica melhor pro nó de rodapé. Isso aqui eu puxei pra não sei o quê. Isso aqui eu não sei pra não sei o quê. Não dá. Então, ou você começa num e termina no mesmo, ou não começa, entendeu? Faz num e termina. O que acontece bastante, tá? Você pode começar com o sistema autor-data e usar a nota de rodapé para informações, porque a nota de rodapé também serve para isso, para trazer informações a mais sobre o texto. Por exemplo, eu quero falar sobre exemplo bem básico, aqueles que a gente sabe, tipo água, tá? Citei lá a Constituição Federal. Daí eu coloquei um númerozinho, uma notinha de rodapé. Constituição Federal Brasileira, criada em 1988, com um objetivo, blá, blá, blá. Daí eu faço uma explicaçãozinha, sabe? É como se fosse trazer informações a mais sobre aquele ponto em específico, ou sobre aquele palavra, enfim, que eu quero que meu leitor saiba um pouquinho a mais, só que se eu colocar no texto não vai fazer sentido. Eu puxo ele para baixo como um bônus, digamos assim, sabe? Como uma vontade para, olha, prenda um pouquinho mais porque isso aqui vai ser legal lá para frente, mas leia aqui embaixo porque no meu texto não vai fazer sentido. Então dá para você fazer, por exemplo, as referências em sistema autor-data e usar a nota de rodapé para essas noções explicativas, então para você exemplificar ou explicar alguma coisa. Ou você pode fazer dos dois na nota de rodapé, tanto a referência, né, quanto essa nota explicativa. Daí vai pela numeração e o leitor vai ficando nesse pra cima e pra baixo. Como vocês puderam perceber, eu não sou muito fã
Como vocês puderam perceber, eu não sou muito fã do sistema nota de rodapé, mas ele é bastante usado, tá, gente? Então, vai no que você se sente mais confortável, vai dessa tua conversa com o orientador pra saber o que que ele pensa também. Mas às vezes o orientador não dá pitaco, tá? Às vezes ele se referenciou, tá tudo certo, daí vai no jeito que você acredita que seja melhor. Mas tem uns que, tipo, coloca esse aqui em autor, coloca esse aqui em nota de rodapé. Mas é só porque ele quer. Então daí vai da tua conversa com ele, entendeu? Mas temos esses pontos também. Outras questões, pela BNT a gente tem alguns tópicos que são obrigatórios e em algumas faculdades não. Por exemplo, para um artigo eu preciso ter o resumo e o resumo na língua estrangeira. Renata, tem que ser inglês? Não, não precisa ser inglês. Pode ser espanhol, pode ser francês. E tem uma outra língua lá que também dá, mas eu sei que não precisa ser somente inglês. Pode ser francês, espanhol, inglês e tem uma outra língua, se eu não me engano. Mas, todo mundo no geral coloca no inglês, mas não há essa necessidade. O que você tem que ver de novo é como a tua faculdade tá pedindo, se ele quer, porque tem faculdades que pedem só inglês ou espanhol, entendeu? Tipo, não quero francês, eu quero inglês e espanhol. Ou só inglês, ou só espanhol. E depende também daquele manual que você vai olhar e que você... Geralmente vocês recebem esse manual nas primeiras aulas do TCC. Porque vocês sabem que TCC é a cadeira, né? Eu tenho a cadeira de TCC. Então, vocês recebem esse manual lá. Mas em algumas faculdades esse item do resumo da língua estrangeira acaba não sendo obrigatório. Você só precisa fazer um resumo. Normal, resumo em português mesmo e já passo para a introdução. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma BNT para padronizar, eu tenho as faculdades que não padronizam nada. Daí tudo depende da faculdade que você estuda, certo? Mas tem outros pontos também que a gente vai conversar ao longo, que vocês vão entender um pouco melhor. Mas a parte da formatação é o que menos vocês têm que se preocupar agora, tá? Porque ela não é difícil. Depois que você pega... Nossa, vocês vão ver que é muito tranquilo de fazer a formatação em ABNT. Ou a formatação pelo que a sua faculdade pede. É só a gente ter umas leves noções de Word, que é o que a gente vai aprender mais pra frente, certo? Gente, muito obrigada por quem ficou até aqui. Eu agradeço imensamente. Até a próxima!